E aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Esta aula é para você, aluno da primeira série do ensino médio. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de Geografia na rede estadual do estado do Acre. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, contribuindo nesse processo de ensino-aprendizagem. Hoje nós iremos trabalhar o tema de recursos naturais e desenvolvimento sustentável, ou seja, vamos entender qual a finalidade do desenvolvimento sustentável. O que seria o desenvolvimento sustentável? Seria eu usar os recursos da natureza de forma sábia, pensando também nas futuras gerações, ou seja, utilizar esses recursos naturais que o meio ambiente nos oferece, mas também sem esgotá-los totalmente, deixando também para as futuras gerações. Então, vamos entender a importância disto na aula de hoje, ok? Definição: o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz, de suprir as necessidades da geração atual, ou seja, nós, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Quando isto acontece, nós estamos falando em desenvolvimento sustentável. Quando se pensa em desenvolvimento sustentável, pensa-se em uma forma de utilizar, por exemplo, a floresta, mas deixá-la em pé, tirar o óleo da copaíba, extrair alguns recursos naturais ou minerais sem esgotá-los totalmente. Aí a gente pensa aí dessa forma em fontes de energias renováveis, porque nós temos as renováveis e as não renováveis, assunto que nós já tratamos aqui. Então, quando eu penso no meio ambiente como um todo, eu não posso pensar só no agora, só no presente, eu tenho que pensar também nas gerações futuras. Então, quando se pensou em desenvolvimento sustentável, pensou-se dessa forma, em utilizar aquele mesmo recurso várias vezes, não esgotá-los totalmente, ok? E qual seria, então, a diferença entre preservação e conservação ambiental? Quando eu falo em preservação, seria uma preservação total, uma área onde eu não posso de modo algum explorar os seus recursos, mesmo que seja de forma sustentável. Vocês sabem que a nível de Brasil nós temos alguns parques ecológicos que não podem ser explorados. Quando a gente fala aqui do Acre, nós temos, por exemplo, o Parque Chico Mendes, o Horto Florestal, são áreas que não podem ser exploradas. Já de preservação, eu posso explorar, mas com todos os cuidados, sem desmatar, por exemplo, se eu for extrair o óleo da copaíba, sem desmatar, tirar o látex da seringueira, sem desmatar as seringueiras. Então, isso seria eu utilizar de forma sábia. Nesse segundo caso, que eu estou citando agora, que seria a preservação, eu estou falando de desenvolvimento sustentável, onde eu vou utilizar esses recursos da natureza, mas eu não vou desmatar, causar queimadas, explorar, tirar totalmente esse recurso, sem deixar para as futuras gerações. Quando eu estou fazendo isso, eu estou praticando o desenvolvimento sustentável, ok? Prosseguindo, e quando a gente fala também em desenvolvimento sustentável, vem aquela questão do reduzir, reciclar, que é a questão dos R's aí, que é pensando aí na futura geração, reutilizar os recursos, que também já falamos aqui em outras aulas sobre esses temas aí, tá bom? Então, quais seriam esses recursos naturais que eu preciso preservar? Nós temos aí os minerais, que são as rochas, a areia, temos a parte biológica, que são animais e vegetais, porque nós utilizamos, por exemplo, o mel da abelha, nós estamos falando aí do extrativismo animal, nós temos o extrativismo vegetal, quando eu tiro das florestas, e nós temos o mineral, quando eu tiro recursos dos solos, por exemplo, os recursos hídricos, os mares e rios. Os energéticos seriam, por exemplo, aí tem o exemplo da luz solar e do vento. Esses exemplos aí, luz solar e vento, está falando aí das fontes de energias alternativas, que também são chamadas de fontes de energia do futuro, que são as fontes de energias renováveis, que elas se renovam com o uso, não são inesgotáveis, que são as que estão sendo utilizadas e devem ser utilizadas porque elas preservam o meio ambiente. Porque nós temos as que não são renováveis, como o petróleo, o gás natural, carvão mineral, certo? Vamos lá. Recursos naturais renováveis e não renováveis, como eu citei. Como recursos naturais renováveis, nós vamos ter as fontes de energia do futuro, a eólica, a solar, a biomassa. São as fontes de energia chamadas alternativas. E as não renováveis, como eu citei, petróleo, gás natural e carvão mineral. São as mais utilizadas no mundo, essas que não são renováveis. E uma vez que se esgota, as jazidas encontradas dessas fontes de energia, leva-se anos para encontrar novamente, por isso que são fontes de energia tão caras, como é o caso também do petróleo, certo?
Aí nós temos aí uma urgência de pensar no consumo dos recursos naturais, né? Aí entra a questão de você trabalhar a questão da coleta do lixo, o processo seletivo do lixo, a reciclagem, né, para reaproveitar esse material utilizados por nós, certo? Aí nós vamos conhecer aí 3 práticas para o uso sustentável dos recursos naturais. A primeira é redução do consumo, que seria o quê? Um consumo consciente. Seria utilizar aí aquilo realmente que eu estou precisando, não além, sem exceder. O consumismo é quando você excede aquilo que você precisa, quando você compra além do que você precisa. Tudo que eu compro, tudo que eu consumo, ele vira lixo novamente e vai para o meio ambiente. Então, vamos pensar aí na questão do consumo consciente, ok? O segundo é a redução do desperdício. E quando eu falo de desperdício, eu estou falando de desperdício no geral, tanto na água, que a gente utiliza para lavar uma calçada, lavar um carro, ou o próprio alimento que você compra além do que precisa, e boa parte do alimento que você compra vai para o lixo, enquanto muitas pessoas estão aí passando fome. Então, é pensar também na redução do desperdício. Em terceiro lugar, seria a valorização de práticas sustentáveis, quando eu utilizo, reutilizo, quando eu faço reflorestamento, quando eu penso em algo que eu não vou esgotar do meio ambiente, que eu posso utilizar e outras pessoas futuramente possam estar utilizando também, certo? Aí nós temos aí agora, vamos exercitar, vamos entender se você conseguiu aí compreender, né, essa parte aí do que seria o desenvolvimento sustentável. Como praticar o desenvolvimento sustentável, se você conseguiu compreender até aqui a importância de utilizar esses recursos e pensando também nas futuras gerações. Então, na parte agora da atividade, vou saber se você conseguiu compreender direitinho essas questões. Então, vamos lá. A nossa primeira pergunta diz o seguinte: a inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial é um quadro que começa a se modificar a partir da defesa pública de um conceito, que é o conceito que a gente estudou até agora, né, o desenvolvimento sustentável. O uso dessa expressão tem a finalidade de, ou seja, qual a importância, ou qual a função do desenvolvimento sustentável. Letra A fala o seguinte: sustentar a inevitável necessidade do desenvolvimento. B, garantir que o desenvolvimento contemporâneo não se sustenta. C, sustentar o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento. D, propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. Letra E, divulgar a insustentável situação do meio ambiente. Qual das opções aí que eu coloquei para vocês melhor se encaixa aí no conceito de desenvolvimento sustentável? O que seria isto? Dá mais uma olhada que eu vou passar para a resposta. Eu acredito que você acertou. Está bem fácil, né, essa questão aí. Vamos lá. Se você marcou aí a letra D, você acertou, né? O desenvolvimento sustentável é o objetivo proporcionar, né, o desenvolvimento socioeconômico de forma planejada e em harmonia com o meio ambiente, de forma que não comprometa a capacidade de suprir as necessidades das futuras gerações. Então, a melhor opção aí que se encaixava na resposta aí é a letra D. Parabéns aí para você que acertou essa questão, ok? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. A questão de número 2 fala assim: a partir dos seus conhecimentos sobre sustentabilidade e meio ambiente, analise qual alternativa apresenta corretamente uma ação sustentável. Nos exemplos lá a gente viu algumas ações sustentáveis, né? Então, qual dessas opções aí apresenta uma ação sustentável? A letra A fala assim: separar os resíduos domésticos para coleta seletiva. B, utilizar sacolas plásticas nas compras do supermercado. C, despejar resíduos de esgotamento doméstico nos rios. Letra D, limpar os passeios públicos com água corrente. Letra E, comprar produtos excessivamente embalados. Qual dessas aí, gente? Está muito fácil, né? Qual dessas aí apresenta uma ação sustentável? Uma ação que garante o desenvolvimento sustentável. Dá mais uma analisada, dá mais uma lida. Eu acredito que você vai acertar mais uma vez. Vamos para a resposta? Vamos lá. Muito bem, é claro que seria a letra A, separar os resíduos domésticos para a coleta seletiva. A gente ouve muito falar isso, quando você vai recolher o lixo da sua casa, você separar o plástico, o vidro, o alumínio, porque isso vai garantir também e vai facilitar, por exemplo, a reciclagem, né? Então, a separação dos resíduos domésticos para a coleta seletiva é uma alternativa sustentável, né? Tem que pensar sempre nisso quando vocês forem tirar o lixo da casa de vocês.
Então, o que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje, eu gostaria que vocês tivessem compreendido melhor o que é o desenvolvimento sustentável, não só compreender o que é a definição, que isso é fácil, mas também como colocar em prática no dia a dia. Como você praticar o desenvolvimento sustentável no seu dia a dia. Se você quer ter essa aula novamente, quer encontrar o texto dessa aula e outras questões para você estar praticando sobre desenvolvimento sustentável, você já sabe. Você entra lá na plataforma Eduque, você vai encontrar o conteúdo da aula de hoje e vai encontrar questões extras para você estar praticando, reforçando assim o seu conhecimento sobre o conteúdo de desenvolvimento sustentável e recursos naturais. E obrigada a você que mais uma vez assistiu a minha aula até o final. Eu espero encontrá-los em outras aulas, se Deus assim permitir, e que Deus abençoe sua vida e sua família. Um forte abraço a todos, beijo para os meus filhos, João Neto e Elcio Jonathan. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.